Tá. Então, retomando, né, o programa está dividido em 3 módulos. Cada residente se comprometeu a fazer pelo menos um módulo, e isso, se a pessoa, por algum motivo que não está previsto no edital, abandonar o programa no meio dos módulos, essa pessoa ela terá que devolver as bolsas. Isso não foi a gente que inventou, isso está no edital, tá? Então, vamos ficar atentos, e por isso é muito importante essa comunicação, porque você tem que fechar um número de horas. Se não me engano, cada módulo são 138 horas, que tem as divisões. Não vai ser tudo você dando aula, não é isso. Mas pressupõe, isso nós vamos conversar depois melhor com os preceptores, né? Mas no mínimo 2 aulas, que você vai ter que dar essa aula no fluxo do currículo do preceptor. Então, é isso que faz um pouco a diferença de quem fez PIBID, faz um pouco a diferença. Porque o PIBID era uma oficina, às vezes era extra, né? Às vezes era no fluxo professor, e não tinha uma avaliação desse porte, ou dessa natureza, digamos assim, melhor. No programa de residência pedagógica, qual é o grande intuito? É a gente vivenciar a vida da escola, porque é um programa de formação docente. Então, a escola, se fosse presencial, por exemplo, como ocorreu no outro programa que eu participei. Professora, a gente chegou na escola, a escola estava fechada, não tinha água. Caramba. Vai lá, toma benção a preceptora ou preceptor, ela ou ele anota a sua frequência e você segue. Isso que seria o que é a escola. A escola está fazendo um projeto, isso aconteceu e foi muito legal, um projeto de literatura infantil. Foi mais para o final do ano. Então, os residentes que estavam com aquela preceptora, eles se organizaram e deram uma aula dentro do currículo que a professora estava trabalhando ali na escola. Então, tem uma semana que vai ser semana de projetos. Com a preceptora, com o preceptor, vai ver o que o grupo vai apresentar para essa semana, qual é a contribuição. E ainda tem os outros atores que a gente vai chamar também na abertura oficial, porque aqui, gente, não é abertura oficial ainda, tá? Isso aqui é uma prévia que eu e a professora Renata resolvemos, com a concordância dos preceptores, resolvemos fazer, e de vocês também, para a gente se apresentar, para a gente já ir tirando dúvidas, a gente já ir entendendo. Porque a abertura oficial, inclusive as secretarias de educação e as direções de escola, também tem que estar presentes. Porque, como é um programa em nível federal, para a gente participar, os estados e municípios têm que aderir ao programa. E aí são documentos, né, que passam por Secretaria de Educação. Então, houve a adesão de Mesquita, houve a adesão de Nova Iguaçu, houve a adesão do município do Rio de Janeiro, houve a adesão do estado do Rio de Janeiro. Eu queria fazer lá em Belford Roxo. Se o município não aderiu, não vai ter escola em Belford Roxo. Então, repara que isso é uma sistemática desses projetos. Né? É necessário um termo de adesão. Então, como é um projeto público, tem que dar respostas também públicas. E como é um projeto de adesão, quer dizer, nós não estamos sós. Nós temos as secretarias de educação que fazem esse caminho, elas elencam as escolas, nós temos as direções de escola que também acolhem o projeto. Porque poderia ter uma direção que falasse assim, não, eu não quero esse projeto aqui na escola. Pode haver. Mas o município aderiu, mas a unidade escolar acha que não é interessante para o seu espaço. Poderia haver isso, não houve, tá? Mas eu estou dizendo que poderia haver. Então, é importantíssimo a gente entender a dinâmica do programa e, sobretudo, a abrangência do programa. Porque no Brasil inteiro são pouquíssimas bolsas. Assim, se você pega em nível de Brasil, eu acho que são umas 5 mil bolsas, sei lá, ou até menos. Brasil. Né?
Então, a gente tem os fóruns nacionais também de residência pedagógica. A gente tem agora, né, na maneira que a gente está funcionando, vários webinars, vários encontros, várias lives, que aí é legal a gente participar também. Quando a gente souber, a gente vai colocar já no grupo. O que está acontecendo lá na Bahia? O que está acontecendo lá em Santa Catarina? O que está acontecendo lá no Amazonas? É interessantíssimo a gente ver as realidades. Muito, muito interessante. E essa troca, né? Porque a gente aprende a beça. Aprende com um colega que está lá longe, aprende com outro. É muito legal o programa. E uma dúvida também que muitas pessoas estavam falando, perguntando, como é que a gente vai funcionar? E aí eu retomo o que eu disse anteriormente, a gente vai funcionar como a escola tem funcionado. Então, se a escola ela está em plataforma, né, por plataforma, o atendimento por plataforma, igual a professora Marcela estava trazendo, é assim que a gente vai funcionar. Por quê? Uma diferença. O estágio está dificílimo. A gente não está conseguindo entrada em escola nenhuma, nem do estado, nem no município. Né? Por quê? Porque é estágio. A residência pedagógica, os municípios, eles fizeram adesão a um programa. Então, por ter uma documentação maior, se eles estiverem funcionando, por exemplo, na plataforma Plural, que eu já ouvi falar que tem essa plataforma aí, eles vão ter que dar o link para nós. Porque foi uma questão de pacto. Acordada, Inclusive, né? essa palavra que se usa mesmo, pacto. Aderir ao pacto. Então, a gente vai ter essa sistemática. Num primeiro momento, como que nós fizemos o nosso projeto? No primeiro momento, a gente vai trabalhar com uma parte de ambientação, que a gente chama. Essa parte de ambientação, a gente vai, então, apresentar o programa, se apresentar de novo, vamos fazer tudo isso. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui o projeto. Você quer compartilhar a tela, Ana? Posso te autorizar. Deixa eu ver se eu consigo achar o projeto, Rê. Se puder, você... Okay. Deixa eu ver se é esse aqui que é o certo. Eu acho que é. Deixa eu ver. Eu fiz até um quadrinho, mas na época não podia veicular o quadro. Deixa eu ver se eu acho. Se eu achar o quadro, vai ser bem legal. E depois eu posso, inclusive, colocar lá o nosso subprojeto para vocês verem o que nós prometemos em arte. Isso também é uma coisa muito importante. Vocês saberem o que em artes a gente prometeu, né? Para a gente poder se organizar. Só porque eu quero, agora o quadro não vai aparecer. Mas eu acho que eu consegui ele aqui. Deixa eu ver. Não, aqui é geografia. Enquanto isso, podem falando, tá, gente? Perguntando o que vocês têm dúvidas. Vamos lá, pode ir colocando aqui. Falando, se não quiser falar, escreve, né, Renata? Sim. Oi. Olá, Fala. querida. Eu me lembro uma coisa do PIBID, que a gente nunca podia dar aula sozinho. A gente sempre tinha, todas as atividades tinham que ser em grupo. Isso muda na residência? Sim. Você nunca vai estar sozinha também, porque a professora ou professor orientador, perdão, professor preceptor estará com vocês. Só que vai chegar num determinado momento, vocês vão ter que dar aula. São duas, né? São duas pelo menos, porque aí a gente vai ver como é que a gente vai equacionar essas horas aqui. Eu achei, Rê. Achou? Beleza. Pede aqui Só não tá bonito no quadrinho, mas dá para ver aqui. Pede Vamos autorização. lá. Share screen. Essas duas aulas, Ana, que eles vão aplicar durante cada módulo? Sim, cada módulo. Isso mesmo, Marcela. Então, estão conseguindo ver agora? Legalzinho? Sim. Sim. Então, aqui, ó. Módulo 1, 138 horas. Como que a gente dispôs isso? A gente falou assim. Ó, 86 horas de preparação da equipe.
Uhum. Equipe somos nós, tá? Estudos sobre o conteúdo da área, Uhum. estudos sobre metodologias de ensino, familiarização com a atividade docente por meio da ambientação na escola-campo. Então, depois vocês vão seguir com as preceptoras, a preceptora e os preceptores, Uhum. para conhecer a escola, né? Como é que essa escola funciona, quais são os níveis de ensino, toda aquela coisa, né? Qual é a infraestrutura. Ah, professora, mas a gente está fazendo isso via Zoom ou via plataforma. É via plataforma, é via Zoom. Aham. Conhecer o projeto político-pedagógico da unidade escolar, Uhum. tudo isso está aqui, ó. Elaboração do plano de residência. Isso aqui, lembra que nós perguntamos assim, o que você está pretendendo, né, trabalhar na sua residência pedagógica? Você já tem algum tipo de pesquisa, já tem alguma coisa por aí? Porque você vai ter que elaborar junto com a sua preceptora, o seu preceptor, o seu plano de elaboração ou o seu plano de residência pedagógica. Como que você vai atuar nessa residência? E quando a gente diz isso, Renata, o professor Luiz Otávio está pedindo para você abrir a porta para ele. Ah, sim, desculpa, Ana, agora que eu vi. Soler também. Estavam os Isso. dois do lado Ah, de que fora. bom. Tá bem que às vezes eu fico distraída, não vejo, porque o aviãozinho fica aqui em cima. Isso. Bom, E mas aí, nós... esse plano... Olá, Luiz. Olá, 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 Soler. gente. boa Tudo tarde. Perdoe bem? pelo atraso. Que bom que vocês Imagina. chegaram, tá ótimo. Então, esse plano de residência é individual. Cada um e cada uma vai ter que se organizar ao longo do módulo, não é agora logo não, tá? Porque ainda está nessa fase de conhecimento, de entender como é que são as dinâmicas, mas já pode ir pensando. Esse plano de residência é o que você, como residente, vamos colocar essa palavra, tá? Oferecer à escola, à turma que você está entrando com a sua preceptora e com seus preceptores, Uhum. para chegar lá na frente e fazer a sua atuação de residente dando aula. Uhum. Então, é por aí que a gente vai caminhar, tá? Organização das observações semi-estruturadas em sala de aula. Isso, cada um e cada uma de vocês vai ter que ter um caderno de campo. Só que esse caderno de campo, a gente está vendo a melhor forma de fazer, que talvez seja de Google Forms. Porque a gente já teve, eu já tive conversas com colegas que fizeram isso no edital passado e foi muito bom para todo mundo. Porque a pessoa ia lá, fazia o seu relato, esse relato fica guardado, Uhum. nós temos acesso, você também tem, porque digitou, vai guardar. Uhum. Quando a gente estava presencial, os meninos estavam fazendo em caderno mesmo. Uhum. Mas quem já tinha andado à frente e já tinha feito no Google Forms, falou que funcionou muito bem. E eu vou te falar por quê. No final do módulo, a cada módulo você vai ter que fazer um relatório. Uhum. E vai ficar catando aonde que está aquilo daquele dia. Pois é. Meu Deus, o que aconteceu naquele dia? E ao passo que se a gente já for organizando esse relatório, você é só colar na sequência, copiar e colar, arrumar e já está pronto o seu relatório. Uhum. Isso a experiência nos mostra que é bem melhor assim, tá? Elaboração do relatório do residente em conjunto com o preceptor e docente avaliador, aqui está errado, é orientador. Esse plano haverá também planejamento coletivo. Então, nós vamos fazer no dia tal uma reunião coletiva como estamos aqui. Os preceptores vão colocar quais são os projetos da escola e a gente vai ver o que a gente pode contribuir. Uhum. E aí o preceptor diz assim, olha, vai ser muito bom para a escola se o grupo oferecer uma oficina. E aí o grupo, com a orientação das docentes orientadoras e a professora Renata, juntamente com a preceptora e os preceptores, vão elaborar o seu plano de trabalho
para atuar naquele momento na unidade escolar. Avaliação da praxis da residência pedagógica, né, teoria e prática, por isso a gente tem grupo de estudos também, para equacionar as questões que a gente está vendo, né, embasar teoricamente o nosso fazer. Socialização das ações e vivências da residência pedagógica. O que vem a ser essa socialização? São os seminários de residência pedagógica que a gente vai realizar ao longo do programa. Porque, lembra daquilo que eu falei? Que são várias pessoas juntas, vários entes federados, né, juntos. Então, a gente também tem que publicizar os resultados, tem que socializar os resultados. E isso é importante, que faz parte do projeto, tá? Então, isso tudo está englobando 86 horas, das 138 do módulo. Vai fazendo a conta aí, hein? 12 horas de elaboração de planos de aula de acordo com a Base Nacional Curricular Comum. Então, vocês vão ter que se organizar com as preceptoras e os preceptores, a preceptora e os preceptores, conosco, docentes orientadoras, para a gente organizar esses planos de aula. Na experiência anterior, a gente fez uma oficina de planejamento. Foi coletiva. Isso, eu estou só trazendo a experiência, não quer dizer que vai ser, tá, gente? É só para a gente pensar. Porque da onde que eu parto? Aí a gente já tem alguma coisa assim para ir pensando. E a gente depois, né, que fez assim aquele panorama geral, os grupos se separaram e cada grupo elaborou uma disciplina. Melhora, para a gente vai ser bem mais fácil, porque a gente está falando só de uma disciplina. Quando eu participei do outro, era pedagogia, eles tiveram que fazer para todas as disciplinas do currículo do ensino fundamental. Mas a gente aqui pode pensar nos diferentes anos, do 6º ao 9º e ensino médio. Aí nós vamos ver como é que vai ficar isso, tá? E 40 horas de regência com acompanhamento do preceptor. Aí dá um nó. Porque fala assim, Ana Valéria, 40 horas de regência? Quantas aulas que eu vou ter que dar? Renata, vocês querem matar a gente? Não, calma. Aí você vai lá no edital e vai ver o que eles consideram regência. Eles consideram regência toda a preparação, desde o plano de aula específico da aula que você vai dar, todo o desenvolvimento da aula e a avaliação da sua aula. Tá? Por isso que a gente está pensando que 2 intervenções talvez vão responder ao o que está previsto no relatório. Aí você vai falar assim, o módulo 2 é a mesma coisa? O módulo 3 é a mesma coisa? Mais ou menos. Isso foi uma exigência da CAPES. Porque como as pessoas podem sair de 6 em 6 meses, a gente tem que fazer algumas coisas de novo. Só que não vai ser a mesma coisa. Porque, por exemplo, vamos dizer que um grupo de 10, saiam 2 pessoas. A gente tem como botar mais 2. Permanece o grupo de 10. Mas 8 já sabem o que se trata. Então, a gente pode, por exemplo, articular que esses 8 façam essa ambientação com esses 2 que chegaram. Isso poderia ser uma sugestão nossa. Como a gente vai funcionar, todos nós e todas nós é que vamos articular isso, de acordo com as condições que a gente tiver, inclusive na escola, tá? Como a escola estiver funcionando. A Priscila pergunta, tirar uma dúvida, quais os anos? Como nós somos professores especialistas, a nossa formação é de professor 1, né, algumas secretarias, enfim, usam essa nomenclatura, a gente faria a nossa inserção na escola do 6º ao 9º ano em ensino médio. Mas, o que nós temos visto também? Que o professor de artes, em algumas escolas, ele atua como especialista também nas séries iniciais do ensino fundamental e na educação infantil. Então, pode acontecer
dependendo do preceptor ou da preceptora, que esse escopo seja ampliado também para séries iniciais e educação infantil. Pode acontecer, mas isso a gente vai ver com a preceptora, com os preceptores, no caminhar do programa, tá? Tem mais alguma pergunta? Priscila, fala. Ana Valéria, eu só queria tirar essa dúvida, por quê? Porque isso também impacta, né, na questão do planejamento, né, das 12 horas de elaboração de plano, né? E isso vai estar de acordo, provavelmente, com o que está programado para ser aplicado para aquelas determinadas turmas. Eu vou ter a liberdade de fazer um planejamento de acordo com o que eu penso, as minhas propostas, ou tem que estar interligada com o projeto da turma, daquilo que foi pensado para a turma durante o ano? Nem tanto para lá, nem tanto para cá. Por isso que a gente tem a figura do preceptor e da preceptora. Porque o preceptor e a preceptora, sendo docente da unidade escolar, ela e eles é que vão ditar o fluxo. Porque, de repente, a escola viu que é necessário fazer um projeto que não tinha sido pensado no início do ano. Isso é uma coisa muito comum, a gente sabe disso. E aí, o residente tem que estar pensando nisso junto. Entendeu, Pri? Então, não é de antemão. Eu quero falar de Tarsila do Amaral. Mas essa escola não quer saber de Tarsila do Amaral. Só quer saber de Picasso. Mas eu vou falar assim mesmo. Nem lá, nem cá. Será que não dá para estabelecer um diálogo entre o que você quer que é a Tarsila e o que a escola fala que é Picasso? Né? E isso, quem vai ditar muito esse ritmo para nós são os preceptores. Porque eles, como docentes da unidade escolar, juntamente, eles são um corpo docente. Então, por exemplo, deixa eu te dar outro exemplo que pode acontecer. O preceptor e a preceptora, isso pode talvez acontecer lá em Mesquita, com o professor Luiz Otávio. Talvez possa acontecer com Marcela, eu não sei. Nós temos um que nós vamos fazer esse convite, que é o professor Vinícius, que ele pode ser preceptor voluntário, por exemplo. Então, o professor Luiz Otávio viu que naquele dia vai ficar difícil ficar com 10 dentro da sala dele. Aí ele pode, por exemplo, combinar com o professor Vinícius, se ele aceitar a proposta, é claro, de ser preceptor voluntário, o professor Vinícius fica com 5 pessoas e o professor Luiz Otávio fica com 5 pessoas. Todo mundo que está afiliado ao programa recebe uma certificação ao final. E isso aconteceu muito quando eu fui do outro projeto. O que acontecia? Às vezes calhava de todos só puderem naquele dia, só naquele dia que eles podiam fazer a residência. Mas a professora não tinha como ficar com 8 dentro de uma sala. Então, elas combinavam com as colegas, né, colegas que também tinham esse diálogo, e fazia o seguinte, ficavam 4 com ela e 4 ficavam lá na outra sala, fazendo essa observação. E depois faziam um relato. E a universidade, ao final, providenciou um certificado de docente colaborador, ou preceptor colaborador, para essa pessoa que estava junto com o preceptor oficial, mas que não ia ter uma certificação da CAPES. Tá, Marcela, Luiz e Soler? Pode acontecer isso, tá? Desse diálogo com os colegas. Ok. Aí são arranjos internos, que a gente também precisa de ficar sabendo, mas quem vai dar conta disso são os preceptores, porque o colega está abrigando, vamos dizer assim, o residente. E depois, quando eles vierem trazer os seus relatórios, são os preceptores que vão encaminhar isso de certas formas, né, para a gente, ou se for formas, ou se for papel, o que for. Então, a residência tem essa diferenciação do PIBID, né? Tem uma parte de observação, mas tem essa parte de interação. E para dar aula, não precisa de esperar também só o final lá do módulo. É aconselhável que seja no final do módulo. Mas não necessariamente, tá, Marcela, Luiz e Soler? Não necessariamente precisa de ser ao final do módulo.
Porque aí você vai ter 6 meses aí. Né? Nesses 6 meses, vocês podem escalonar. Podem já fazer um planejamento com eles, colocando fulano e ciclano, vai ser aqui e aqui. Beltrano, aqui e aqui. Porque tem um ponto também muito importante, tá, gente? Esse programa não tem férias. Ué, mas janeiro a escola está de férias. A escola está de férias, o programa não. Então, como é que a gente... Para que a gente utiliza? Como a gente utiliza esses meses de férias? A organização das leituras, seminários, escrita de artigos, projetos, prévias dos relatórios, porque você também não precisa de ficar esperando o final para fazer relatório, não. Inclusive, a gente pode combinar, a gente vai começar em novembro. Novembro, dezembro, janeiro. Fevereiro, março, abril. Então, a gente pode, por exemplo, se for o caso, combinar um relatório parcial em janeiro, um relatório final em abril. Podemos combinar assim. E aí, nosso janeiro já está preenchido. Isso não quer dizer, gente, também que vai ser todo dia de janeiro. Não é isso, tá? Pela minha experiência, nós fizemos assim. A gente saiu de férias com as tarefas. Aí, quando foi, se não me engano, 15 de janeiro, a gente retomou, fez uma reunião, acho que foram 3 dias que a gente fez, 15, 16, 17, se não me engano. Então, para conversar, para ver como é que foi a elaboração dos relatórios, como é que foi tudo isso. E aí, quando foi em fevereiro, a gente retomou o programa. Fez a primeira reunião, tipo assim, 1º de fevereiro, 31 de janeiro, sei lá. Então, a gente não parou. A gente continuou em produção. Só que não necessariamente na unidade escolar. Que aí a gente estava também trabalhando, estava se organizando. Tá? Isso é importante ficar claro, porque a bolsa não para. Então, se a bolsa não para, a gente está recebendo, vamos dizer assim, para isso, né? Para também produzir. Perguntas? Ana, eu tenho uma pergunta, Luiz Otávio. Fala, Luiz, estamos te ouvindo. Desculpa, porque eu estou dirigindo. Mas vendo. Vamos lá. Eu tive uma dúvida. Mesquita é um município muito pequeno. Geralmente, eu trabalho em mais de uma escola no município. Caso o aluno ele deseje fazer ou por proximidade, ou para não ficar numa sala lotada de alunos, todo mundo junto, esse aluno ele pode se dirigir comigo para uma outra escola, ou ele tem que ficar obrigatoriamente dentro do Roberto Silveira? Sim, porque tem uma outra questão, Luiz. É a escola que é cadastrada no programa. Entendi. E você, como preceptor dessa unidade escolar. Okay. Por isso é que a gente vai ter que escalonar. E aí, você, Soler e Gaio, tem que como é que se diz? Não é bem a palavra, mas seria assim, eu vou usar, tá? Desculpa. Controlar a frequência. Fala outra palavra aí. Não é controlar que ninguém vai ficar... Acompanhar. Obrigada, é isso. Isso. Acompanhar a frequência, isso. Porque tem isso, gente. Se não fizer as 138 horas, não fecha no sistema e você vai ficar devendo. Pois é. Mas a questão desses certificados, Ana, tá para mim ainda isso é um pouco nebuloso. Como é que a gente vai fazer em situações em que a atividade se passou toda à distância, né, através de uma plataforma dessas? Vai ser através da gravação dessas atividades? Não, relatório de preceptor, relatório deles, né, dos residentes, e nosso relatório. Porque o que nós fizemos uma coisa muito legal, Renata. Nós estabelecemos hora para cada coisa, igual tem no estágio. Sim. Então, faz parte da nossa formação assistir uma live sobre educação. Isso vale 1 hora, ou 1h30. Aí a gente estabelece. A gente pode pensar juntos. Ana, você acha, então, que até nessas lives que a gente programa, dentro das nossas pesquisas, que a gente deveria fornecer esses certificados
para que computem futuramente como carga horária para os alunos? Eu não tinha pensado nisso. Eu acho né? sim. Entendi. Eu acho que é uma coisa muito importante, porque a gente está trabalhando, né? Claro. Não, eu não tinha pensado em o certificado para quem organiza, quem participa, isso já estava previsto. Para mim ainda não estava previsto para quem fosse efetivamente assistir, para o aluno ouvinte, como ouvinte. Podemos fazer sim, porque aí eles também podem colocar lá no seu relatório, que fez parte dessa parte de estudos. Ok. Então, depois, se sobrar um espaçozinho, eu queria fazer o anúncio desse evento dentro do projeto de extensão do MACP. Sim, ótimo. Tá? E aí eu já forneço também certificado como... esse não vai poder entrar, porque não, oficialmente a gente não começou a residência. Que ela ainda não começou, né? Entendi. Pois é, a residência ela só vai começar de acordo com o calendário que eu tenho aqui. Mas, Ana, entraria para estágio supervisionado, por exemplo. Sim, aí sim. Né, estágio supervisionado, isso. Ele pode... Perfeito. Eu também gostaria, depois de dar sugestão de evento, para conseguir esses certificados, que a gente sabe que precisa de hora, chama hora complementar também? Não, aqui é hora de residência, hora de residência. Mas estágio supervisionado é extracurricular, atividades Isso. extracurriculares. Para quem tiver interesse, vale a pena. Que até mandei para você, ótimo. Ana. Uhum. Excelente, obrigada, Marcela. Okay. O nosso projeto está previsto de 3 a 16, o início dele oficial, dia 3 de novembro. 3 de novembro. Eu botei aqui no chat, com o encerramento das atividades em abril de 2022. Pensando nesses 3 módulos, né? Como assim 3 a 16 de novembro? Eles chamam isso que é o início. Então, é cadastramento, tem gente que faz seminário. E isso foi uma coisa que eles resolveram. Tinham 4 datas de início: agosto, setembro, outubro e novembro. Quando foi em dia 31 de julho, ou 30 de julho, a CAPES mandou um documento dizendo que estavam extintas as datas de início em agosto e setembro. Ou seja, a Universidade Federal do Piauí já tinha programado um evento, um webinar já tinham 1.000 pessoas inscritas. Nossa. 1.000 pessoas inscritas. Teve que suspender o evento, porque o programa oficial só pode começar, então, em outubro ou novembro. Como a gente estava ainda decidindo se ia ser remoto, o que ia ser, enfim, tudo, a nossa dinâmica interna, o professor Alan já colocou novembro. Ele nos consultou e falou, o que vocês acham? Não, Alan, vamos colocar para começar em novembro. Foi a nossa sorte. Porque se a gente diz que vai começar antes, estava frito. Então, aí, provavelmente, ainda não conversei com ele, né, Renata? Não conversamos ainda. Sim. Mas isso é feito, assim, um evento, nem que seja um evento virtual, que provavelmente será, mas com reitor, com pró-reitoria, porque como é um programa em nível federal, isso também tem que ser registrado, que a universidade deu start. Sim. Que a universidade marcou o início do programa. Tá? Então, isso vai ser feito. Vamos pensando aí nas perguntas. Soler, você consegue falar para se apresentar? Soler é o nosso preceptor do Instituto de Educação, Angel Pestana. Que bom que você está aqui. Pode falar, Valeu, a gente está te ouvindo. Obrigado, você também. É isso. Assim, a minha única preocupação toda é nessa dinâmica de forma remota, entendeu, Ana? Porque, na verdade, assim, eu não acredito nesse sistema, né? Tanto é que eu nem estou na plataforma, eu devo ingressar agora porque teve complicações nesse sentido. A minha preocupação é essa, vai ser tudo muito novo, né, para se fazer. Eu não sei, não faço ideia como. Né? Até mesmo as minhas aulas não são mais a mesma. Você trabalhou comigo ano passado, você sabe que eu trabalho de forma bastante prática, né, no fazer artístico. Esse ano, quer dizer, diante dessa questão remota, isso já não está mais, eu estou reformulando tudo, está tudo voltado a uma questão de história da arte, né, que... Assim, está muito preocupante. A minha preocupação toda é nesse sentido, como é que vai se dar toda essa dinâmica de forma remota. Isso eu tenho muita preocupação. Até mesmo por eu estar aqui no sítio, eu tenho um problema sério de internet. A gente tinha conversado sobre isso, né? Vamos ver o que vai acontecer.
Isso, nesse início, eu creio que não vai ser muito dificultoso, não, porque como a gente vai estar num momento de ambientação, né, como eu disse anteriormente, é entender as dinâmicas, conhecer um pouco da escola, projeto político-pedagógico. Então, esse tipo de reunião que a gente está fazendo, acho que responde bem. Né? E depois a gente vai pensar também, porque, gente, nós estamos num ponto do caminhar, né, que a gente não pode acertar nada. Vai ser assim, vai ser presencial. Não está dando para prever nada, né? É verdade, Marcela. Não sei se vocês viram ontem, o Conselho Nacional de Educação indicou o MEC que fique em estado remoto até 2021, ao final de 2021. Que me dezembro. Tu arregala o olho, Priscila? Se prepara, minha filha. É Davi passando na frente da tua aula, assim, ó. E assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu fiquei com a sensação nítida de que não vai ter vacina tão cedo, né? Exatamente, eu também li isso nessa notícia. E faz todo sentido, porque para o Conselho Nacional de Educação, quem está lá é indicado. Exatamente. Falar um negócio desse, já está dizendo né? Mas entre linhas, o que vai ser? Ou pelo menos que o processo de imunização não vai ser tão rápido. Isso. Então, a tal da imunidade de rebanho parece que só funciona para gado, para gente não, né? Bom, aspas aí, vamos seguir. Mas alguém ia falar um negócio aí, ó. É Luciano? Não sei se foi Luciano. Da imunidade de rebanho. Solé, e a gente vai falar para você quem são os seus residentes. Seus alunos residentes, tá? Sim. Quer que eu coloque o quadro de novo, Ana? Por favor. Tá. Que aí eles se apresentam também para a Solé. Quem não conhece, conhece agora. Tem o BID do ano passado. Os meus já foram divulgados também? Já. Mas a gente coloca aqui agora de novo para eles se apresentarem. A gente coloca de novo, pode deixar. E teve alguns meus que ainda não tinham chegado também, né? Sim. Vai aparecer o título do grupo. Aí a gente faz um... Isso. Então, daqui a pouco eu quero... Tá legal. A gente Luiz, dirige, olha para frente, Luiz, pelo amor de Deus. É um perigo. Eu estou olhando, fica Dá tranquila. seta, não esquece que para entrar para o lado pro outro tem que dar seta, não, senão eu vou te xingar. Então, gente... A gente vai escutar. Quer falar, Ana? Quer fazer a leitura? Pedir para eles se apresentarem? Tá, isso, Solé. Os residentes que estão alocados no Instituto de Educação Rangel Pestana, e você é o preceptor, são Emanuele Lisboa, está parecendo concurso, e você é o preceptor, são Emanuele Lisboa, Felipe Moreira, Luciano Pires, Rafaele Alves, Verônica de Maia, Tainá de Oliveira, Caio Vinícius, Priscila Barbosa, Gabriel Rufino e a Lígia Alves. Então, quem estiver aqui, por favor, pode se apresentar ao professor Solé. Pode ser nessa ordem aqui, tá? Emanuele, tá aí? Oi, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Emanuele. Prazer conhecer os professores, né, que eu não conhecia, também alguns residentes também. Primeiro contato com vocês. Eu estou muito feliz de poder estar participando desse projeto, de ter sido selecionada. Eu espero, né, que possamos ter uma experiência boa diante desse momento difícil que a gente está passando, né, que possa ser uma experiência boa para todo mundo. E eu pretendo me desenvolver, né, na escola, né, aprender mais, para desenvolver a parte prática. Eu já participei do projeto do PIBID anteriormente. Que legal. Mas esse projeto é diferente, né? Tem outras coisas para desenvolver, para aprender. E estamos aí, cada vez aprendendo mais. Que bom. Quem está aqui na lista agora é... Felipe Moreira. Felipe está aí? Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho está com problema sério de internet. Tadinho. Tenho acompanhado ele pelo Face. É verdade, ele falou que estava processando. O Felipe era do do IERP ano passado, né? O Felipe não sei nem se ele conseguiu entrar, mas eu estou acompanhando lá a saga dele. Verdade, você me esqueceu. Meu Deus, que luta. Luciano. E o Luciano? O Felipe está aqui, ele falou, estou aqui.
Eu acabei de entrar. Eu acabei de voltar, porque tinha caído aqui. Que bom. Fala então, Fel, por favor. Bom, sou Felipe, eu estou no 5º período, né? Eu participei do PIBID. Estão me ouvindo, né? Eu sempre fico na dúvida aqui. Sim. Ah, tá. Eu estou muito empolgado para participar, porque eu estava sentindo falta já do PIBID, eu gostei muito da experiência, assim. E é isso, eu estou esperançoso, assim, de conseguir fazer algumas coisas que envolvam quadrinhos para os alunos e tal. Legal. Essa é a minha vibe. Assim. Que bom. Então, vamos lá. Quem é a próxima? Então, agora sim, é o Luciano. Próximo. Oi, me chamo Luciano, né? Eu sou formado em filosofia. Essa minha... no 7º período, sei lá, né? Depois disso tudo que aconteceu, a gente não sabe. E eu espero eu, assim, sou uma pessoa que aprecio muito a questão da educação e gosto muito do que eu faço, né? Eu dou aulas de filosofia e espero colaborar com a arte também, porque é algo que me interessa muito, me dá muito prazer e quero fazer alguma coisa que venha contribuir com o projeto. Ótimo, Luciano. Obrigada. A Rafaele Alves. Rafa, tá aí? Oi. Oi. Ela aí. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou a Rafaele Alves Ramos Marins dos Santos. Eu estou no 5º período já. Eu participei do PIBID, né, como voluntária. E estou ansiosa para começar essa nova etapa, essa residência pedagógica. É isso. Tenho 25 anos. Tem que falar mais alguma coisa? Não, a gente só pergunta o signo depois. Agora não. Ah, tá. Muito bom. 25 com cara de 20, né, Rafa? É um espetáculo, que legal. Verônica, tá aí, Verô? Verônica. Eu fiz parte do PIBID, estou no 6º período. E acho que é isso. Clicou assim, ó. Que bom, tá animada? Que bom, legal. Isso aí. A gente tem aqui a Tainá. Oi, gente. Tá ouvindo? Sim, muito bem. Boa tarde, eu sou a Tainá, eu tô no 6º período e também fiz parte do PIBID, tive algumas vezes no Rangel, eu sou de Nova Iguaçu. Então, eu estou muito feliz que eu possa estar atuando na Rangel e com esses colegas que eu também já estive no PIBID. Então, estou feliz, animada. Obrigada. Espirro. Continuando, então, o Caio. O Caio estava aí, eu via. Ele, Caio. Só um minutinho, gente. Tem alguém com o microfone aberto? Estou ouvindo um ruído terrível. Está bem complicado para mim. Tá sim, Vocês também? Quem tiver com esse microfone aberto, não vou falar agora, por favor, desliga rapidinho. Obrigada. Não, ainda continua. Parece que está dando mau contato, né? Pois é, uma microfonia, uma coisa muito estranha. Mas vamos ver se a gente consegue ouvir o Caio. Caio, fala aí. Oi, boa tarde, eu sou o Caio, eu estou no 6º. Eu não fiz do e é isso, não sei. Bom, a gente não sabe o que é isso, que não deu para ouvir, Caio, um pedacinho. Pois é. Eu acho que é o professor Solé, porque ele está num lugar onde tem vento. Solé. Não está ventando, não. Não, é microfone. Mas não tá. Eu já desliguei, liguei, não aconteceu então nada. Não é. Não é, não. Então deixa quieto. E não está ventando, não.
Hoje ele tá aí, não, porque é característico dessa... Ontem Por aí, né? Beleza. Caio, você pode falar de novo que falhou? Posso sim. Eu sou o Caio, eu estou no 6º período e eu não cheguei a fazer o PIBID. E aí? Tá ok, Caio. Obrigada. Vê se não é o teu microfone, Caio. Muta ele aí pra gente ver. Era do Caio mesmo. Era do Caio. Era teu. Mas deu tudo foi certo. assim que ele entrou que começou o ruído. Eu tinha imaginado uma coisa. Foi do Caio mesmo. Bom, Priscila Barbosa, que se apresentou no CAP, mas pode se apresentar agora, né? Que é da Instituto. Vamos lá. Oi, professor Soler, é prazer em conhecer. Conhecer também a equipe aí que vai trabalhar comigo, né? Que eu vou estar perto. Para mim, estou bem animada assim, com o projeto. Vai ser uma experiência grande. Já tenho uma experiência agora de escola, né? Mas agora eu vou poder me aprofundar mais. E estou aí para isso. Podem contar comigo. Tenho 30 anos, tenho um bebê. Não sei qual período eu estou. Uma fofura. Enfim. O lindo Davi. Isso aí. Gabriel Rufino. Gabriel? E a Lígia. Eu tô aqui. E depois eu quero falar com ele. Tô aqui. Eu participei do PIBID ano passado. Rafael. Soler. E aí, tudo bom? Tudo. Conheço o Soler e eu espero que seja ótimo como foi o PIBID. Eu acho que é só isso. Legal, maravilha. E a Lígia? Oi, boa tarde. Bom, eu sou a Lígia, não participei do PIBID, mas eu conheço o projeto. Estou no 7º período, mas no meio desse caos, assim, não vou terminar a faculdade tão cedo. E estou super animada. Eu já tinha visto, né, o PIBID e o RP e eu já estava bem interessada. Estou muito animada que fui selecionada. Acho que vai ser muito legal. E muito bom para minha formação também. Que bom, Lígia. Obrigada. Muito bom. E a gente tem, Luiz, você pode falar, pode pelo menos abrir. Se tiver difícil, não tem problema. Eu posso abrir sim. Tá, então Estão me ouvindo bem? Sim, super bem. Bom, primeiro pedir desculpa, porque eu não vou poder ficar olhando aqui, exatamente para manter a minha saúde, não sofrer nenhum acidente. Mas eu infelizmente fui pego para a reunião no meio de um caminho que eu estava fazendo. Bom, eu sou Luiz Otávio, vou acompanhar vocês no município de Mesquita, na Escola Municipal Governador Roberto Silveira. Para quem não conhece ainda, é uma escola bastante interessante de se trabalhar, ela é grande, a gente tem um apoio enorme da gestão da escola. Da própria Secretaria de Educação, a gente tem um apoio muito interessante para os programas externos. Quando houve a oportunidade de me inscrever, eu tentei agarrar, mesmo tendo que resolver alguns problemas que depois eu vou resolver com a professora Ana, porque eu acredito que traz vida nova para as nossas aulas, uma nova oportunidade de discutirmos e, inclusive, dentro da nossa própria prática, modifica o nosso pensar quando a gente tem uma pessoa nova ali que está estudando, está oxigenando o que a gente acredita, o que a gente faz, e isso é muito interessante. Bom, é isso. Quero conhecer vocês mais de perto. Eu acredito que mais para frente a gente pode ter um grupo para poder conversar, compartilhar, e vamos nessa. Beleza, Luiz. Aqui, deixa eu pedir uma desculpa para o Soler, que ele disse que ia falar e acabou que eu esqueci. Desculpa, Soler. Fala então, por favor, antes dele se apresentar. Eu só quero dizer para esses alunos que eles vão trabalhar numa escola que a clientela é muito interessante. Os alunos do Rangel são maravilhosos no sentido de troca, de vivência, de dar um start na nossa condição de professor. São os alunos que realmente eles vão perceber, se eles atuarem em outras escolas, a diferença que é o curso normal, né? Que a relação do aluno com o curso normal é bem diferente da relação dos alunos do ensino médio, né? Então eles vão perceber
porque eles vão para um espaço bem legal, que vai ser bem enriquecedor, com certeza, tanto para eles quanto para os nossos alunos. Eu fico bem feliz e a gente vai fazer um trabalho legal, com certeza. Muito legal. E rezar para essa pandemia acabar, né? Show Corona. E o nosso programa, né, o nosso projeto está muito interessante, porque a gente tem 3 escolas diferenciadas, né? Tem o Instituto de Educação, que é uma escola que tem o curso normal, tem o CAP, que é um colégio de aplicação, e tem o Governador Roberto Silveira, que é uma escola comum, com inclusão, né? Tem inclusão também lá, não tem, Luiz? Inclusão de necessidades especiais também tem? Tem sim. Eu acho que todas as escolas, né? Aí, nesse caso, o Rangel é também um tem. aspecto. Isso é muito bom, maravilhoso. Tá? Obrigada, Luiz. Eu conto ou você conta? Não sei sobre o que você está falando, diga aí. Então eu vou contar. Gente, o professor Luiz Otávio é meu professor, tá? Olha, ela sempre fala isso. É um orgulho danado. Isso é muito interessante para ver como é que na nossa profissão as posições são cambiantes, né? Como é que é formação o tempo todo. Isso é muito legal, né? Era isso, Luiz, só isso. E que eu vou fazer um novo DV, pode deixar, que eu já fiz o DV anterior. Deixa comigo. Licença, Ana. Oi. A Marcela e o Felipe estão pedindo para entrar. Caiu. Desculpa. Vamos agora lá. que eu vi. Vamos lá. Bom, então a gente tem de residências na escola, Quero conhecer escola municipal, os alunos agora. Isso. Escola, ali está errado porque está escola estadual, mas na verdade escola municipal. Isso. Tem a Arorá, que é o verdade. nome social do Leandro, a Jordana, a Marcela, o Antônio, que já nos comunicou e está com algum problema, né? É Marcela que está ali? É porque está pequenininho, não estou conseguindo ver direito. Marcela, vou aumentar um pouquinho. Marcela de Freitas Portilho. Isso. Ó, O Antônio, a Érica, a Jaqueline, o Elison Vicente, o Renan Rodrigues, João Gabriel e a Paula Vasconcelos. Então, vamos lá. Arorá, você está com a gente? Oi, tô sim. Oi, se apresenta, por favor. Oi, gente. Boa tarde. Como é que vocês estão? Então, eu sou Arorá, estou no 5º período. Também fiz PIBID. E é isso, tô animada. Legal de estar aqui. Que bom. Tchau, obrigado. Jordana. Jordana estava aí, eu vi? Não, eu estava falando com o áudio desligado. Acontece muito por aqui também. Meu nome é Jordana, eu estou no 6º, 7º período, eu acho. Eu fiz PIBID, eu estava morrendo de saudade do PIBID, tô animada também para continuar muito o que a gente já fazia, né? Um outro formato, mas eu aprendi muito e tô animada. Que bom, legal. Marcela. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, muito bem. Tá bom. Oi, eu sou Marcela, eu fui do PIBID também por 2 anos, né, de 2018 a 2020, e eu estou no 6º período, estou animada para participar do RP, acho que principalmente porque vai ajudar muito no meu TFG, e no TFG não, na minha monografia, e é isso. Que ótimo. Legal. Muito bom. Quem é o próximo? O próximo é a Érica. É o Antônio, mas o Antônio eu acho que não vai conseguir chegar. Ele se comunicou lá pelo Zap que ele não está passando muito bem e está numa consulta médica. Então é a Érica. Olá a todos. Boa tarde. Olá, boa tarde. Meu nome é Érica. Eu estou no 6º período, porque eu já estou fazendo TFG, eu estou contando que eu estou no 6º período, porque na realidade eu sou uma pessoa sem períodos. Sou uma pessoa que vai vagando. Eu flutuo pela UERJ, na realidade, né? Então, eu estou muito animada porque é a primeira vez que eu participo de um projeto nesse nível, assim. Eu nunca fiz Veloso PIBID.
No bacharel eu também não participei de nenhuma bolsa, então eu estou super, super contente. Que ótimo. Quem vem na sequência é a Jaqueline. Jaque, tá aí? Aí não. Acho que a Jaque não tá. É o Elison Vicente. Vicente, você tá aí? Eita, acho que o Vicente também não, hein? Isso. Depois, aqui na sequência, é o Renan. Ei, Renan. Tá. Oi. Oi, boa tarde. Consegue me ouvir? Sim. Sim, muito bem. Olá, prazer. Renan. Oi, Solé, saudades. Meu nome é Renan. Tudo bem, no Rangel, né? Não, estou em Mesquita. Sei. Eu estou no 6º período e também sou ex-pibidiano e também estou com muita saudade desse ambiente de escola e tudo. Animado com a residência pedagógica e feliz com a bolsa. E é isso, isso aqui vai ser um prazer, como é que foi também no PIBID. Ah, que bom. Renan fez umas oficinas bem legais no Rangel, os alunos adoraram. Que bom, tá vendo? Olha só. Legal. João Gabriel. Oi, gente, tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo bem, querido. Bom, sou João Gabriel, acho que a maioria que eu conheço, inclusive de conversar e tal. Sou do 10º Sou não, né? Acho que tô, né, no 10º período. E... Bom, já fui do PIBID também, junto com a Emanuele, minha parceira de PIBID 2016, 2018. E eu acho que é isso aí. Tamo aí. Que deve é. Que beleza. E a Paula. Paula? Paulinha? Paula também não, hein? Acho que não. Isso. Então, a gente se coloca aqui também disponível para as perguntas, né? Coisas que vocês que ainda não tenha ficado claro. Porque, por exemplo, tem muitas coisas que a gente vai ter que resolver no fluxo. Tá? Quando aparecerem os problemas. Ou se não os problemas, os nós, né? Oi, fala. Gai, que Mariana e Bárbara também são do meu grupo, aí eu acho que quando começou, elas não estavam ainda. Ah, sim. Ah, ótimo. Se puderem falar. Por favor. Poder conhecer um pouquinho já. Pode falar, a gente está ouvindo. Obrigada. Oi. Eu sou a Mariana. Pode Quer falar, Bárbara? Pode começar. Não, pode falar. Eu sou a Mariana, estou no 6º período, fiz parte do último PIBID e estou adorando poder dar continuidade, né, no que comecei lá, dar uma continuidade de uma forma diferente, com novos projetos. E feliz também de trabalhar com pessoas que já trabalhei lá e com as novas pessoas. É isso. Que ótimo. Oi, eu sou a Bárbara, tenho 20 anos, estou no 5º período. Eu também participei do PIBID como voluntária. E também fiquei feliz de ter sido selecionada nesse projeto da residência pedagógica. Eu estava com medo já, por antecipação, pensando, meu Deus, como é que eu vou dar aula, assim, achando que já ia ser de cara. Mas agora com a reunião, você já esclareceu que vai ter um primeiro momento de ambientação. Então já fiquei mais tranquila. Isso, exatamente. Não precisa de ficar assim apavorada, não. Não é assim, ninguém vai pegar e vai jogar vocês lá dentro. Fechar a porta, né, e sair correndo. Isso, Vocês estão muito bem acompanhados e acompanhadas, né, pela nossa preceptora e pelos nossos preceptores. A gente se coloca, né, Renata, à disposição, porque a ideia é essa. Nós somos todas, todos e todes um grupo de formação e informação. Então, muitas vezes pode acontecer de vocês também perguntarem, né, a nós, docentes orientadoras, o que é isso, ou para a preceptora e para os preceptores, o que é aquilo, e a gente não tem a resposta.
né? Porque é melhor, muitas vezes, não ter a resposta do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, muitas vezes, é melhor mesmo, a melhor resposta é dizer não sei. Isso faz parte, inclusive, do trabalho docente. Né? Marcela, Renata, Soler, nós que já estamos mestrados há algum tempo, nós sabemos disso, que muitas vezes a melhor resposta é falar mesmo, não sei. Com certeza. Né? E eu ainda me justifico, olha, quem acha que sabe tudo, deita e faz força para morrer. Deitou, fez força para morrer, não morreu, levanta porque já aprendeu alguma coisa, que não é assim que se morre. Da próxima vez, vê se morre direito. Né? Então, isso me desobriga de muita coisa. Depois que comecei a entender isso, nossa, minha vida profissional mudou. Né? Porque a gente se abre também como aprendente. É verdade. Todo dia a gente aprende uma coisa nova, todo dia é dia de aprender uma coisa diferenciada. Uhum. E isso é muito bom para a nossa profissão, né? Porque a gente lida com gente. A gente não lida com papel, lida também, né? Mas não só com papel, com arquivo, com isso, aquilo. Né? Sobretudo com essa plasticidade que é o ser humano, né? Isso é muito bom, né? Isso é fantástico. Então, mais Quando você chega nesse nível de ter certeza que não sabe de tudo, é tudo. É verdade. É socrático, né? Só sei que nada sei. E a gente é daquela geração de que o professor tinha que saber tudo. Se você não sabia, você tinha que esconder o máximo, né? Graças a Deus, a gente se libertou disso, né, Ana? E os alunos têm essa oportunidade de ouvir um professor falar isso, né? Olha, gente, né? Eu odeio essa expressão na nossa época, mas é real. A coisa não era assim, né? Se você não sabia, você tinha que esconder que não sabia. Né? E a gente, graças a Deus, se libertou disso, né? Que bom. Porque era como se fosse assim, a gente se colocar desnudado frente à turma, né? Exatamente. E hoje, com essa dinamicidade do saber, dos saberes, do acesso ao conhecimento, nossa, trouxe uma outra dimensão para o papel do professor e da professora. E viva Paulo Freire. E viva Paulo Freire, exatamente. Ó. Né? A gente não precisa mais de ter essa responsabilidade de saber tudo. Uhum. E saber que o aluno sabe. Né? E como? E como? E como? Os novinhos sabem muito. Muito. Então fala, que isso, novinho? Que isso? Eu aprendo muito. Em todo sentido. Por isso que eu amo os alunos. Eu adoro. Realmente é uma troca muito legal. E é muito interessante que tem a Alicia Fernandes, né, uma grande psicopedagoga argentina, ela cunha lá na década de 80 uma expressão que é muito cara, né, que ela diz assim, ensinante aprendente. Todos nós somos, ao mesmo tempo, ensinante e aprendente, porque esses lugares são cambiantes. A gente aprende, a gente ensina, né, em determinadas posições, né? E é isso mesmo. E a vida é isso, né? E a tecnologia veio para isso, né? Para a gente que já está numa geração atrás, tem que aprender o tempo todo com eles, né? Tempo todo. Mas eu ensino também, tá, Soler? Porque, por exemplo, tem gente, não sei aqui, mas já me deparei com grupos que não sabiam fazer grupo de WhatsApp para si. Eu ensinei. Olha! Sim. Filho, ó. Olha lá. Eu ensinei aí, ó. Que isso, Navinha? Que isso? Aqui, ó. Então é isso, é ensinar e aprender, ensinar e aprender é a roda da vida, né? É a roda da vida. E quem achar que é o contrário, tá fora. Tá foríssima. Então, vamos passar agora, vamos pensando aí nas perguntas, se tiver, coloca aqui, a gente vai respondendo. Ana, eu tenho uma pergunta. Fala, Marcela. Posso falar? Pode falar, querida. Então, para a gente estar no projeto, a gente tem que estar obrigatoriamente matriculado em alguma disciplina na UERJ, certo? Tem que ter matrícula. Então, matrícula... Então, era essa a minha questão. A gente, como é que vai ser se os 6 meses não vão bater, teoricamente, com o calendário da UERJ? É isso que eu fiquei pensando, assim, tipo... Pois é, você é 10º período? 10º, não. Então tá tranquilo, você vai ter matrícula. Porque ela não vai ser desanimada. A gente só, por exemplo, a gente vai ter que pensar quem está no 10º período. Porque aí vamos dizer que esse pai agora é o último período, está correspondendo ao último período. Né? Mas o último período é dezembro.
e o módulo fecha em abril. Isso. Então, vai ter que pensar nesse trajeto. Talvez tenha que fazer uma matrícula em pelo menos uma disciplina, mesmo tendo fechado tudo, faz uma eletiva, pelo menos para ter um vínculo com a universidade, e abril termina. Aí pode sair da residência. Então, esse cuidado que a gente vai ter que ter. Tá ótimo. Vamos ter que ter atenção a isso. Porque aí vai receber até abril, vai fechar em abril um módulo. Se tiver outro pai, outra mãe, que seja o nome que vão botar, fechar em abril, beleza, vai coincidir. Se não, mas a disciplina só vai fechar em maio. Fecha a residência em abril, segue até maio e fecha a disciplina. Formou. Tá ótimo, obrigada. Só essa atençãozinha que a gente vai ter que ter. Porque, e outra coisa, só pode ser licenciando. Não pode ser bacharelando. Por isso também que todos nós aqui somos da licenciatura em artes visuais. Isso. Inclusive, gente, preceptores, preceptoras e docentes orientadores. Só pode ser do programa da disciplina, com formação. Porque, mas é implicância. Não é implicância, o sistema não aceita. Falando nisso, todo mundo que está aqui tem plataforma CAPES, né? Antiga plataforma, todo mundo fez, né? Só confirmando que eu já chequei, porque isso aí é importante que eles puxam no sistema da CAPES por aí, por essa plataforma. Tá? Tranquilo. Então, o que a gente faz agora? Renata e Marcela querem já comunicar algumas ações que podem, não vão ainda contar para a nossa residência, porque o nosso prazo oficial é a partir de 3 de novembro. Mas para estágio, para horas complementares, tudo isso, tá? Por favor. Tá, vou colocar então aqui para vocês darem uma olhada. Marcela, depois, se você quiser, posso compartilhar para você. Ou eu acho que está liberado, eu acho que nem precisa, na verdade. Mas eu vou ciceronear uma ação, né, do projeto de extensão chamado MACP, que é o Mapeando Arte e Cultura Visual Periférica, não sei se vocês conhecem, é um projeto de extensão que eu coordeno, e nós vamos receber na terça-feira que vem, dia 13, às 15 horas, através do Zoom, um bate-papo com os artistas formadores do coletivo Imaginário Periférico. Então, vai ser super legal que, enfim, meu trabalho de mestrado, doutorado, foi no mestrado em cima do coletivo e no doutorado a partir de estudo de caso de 2 deles, né, das obras de 2 desses artistas. Então, eu vou apresentar, enfim, eu sou a crítica de arte curadora que acho que mais densamente pesquisou e trabalha com essa questão da periferia, que também é refletida no projeto de extensão, né, através do nosso mapeamento. Então, vou apresentar as ações do grupo, tanto no que diz da questão histórica, né, mas também hoje, o que eles estão fazendo hoje, como é que eles estão conseguindo administrar essa questão pandêmica, né, que impactou profundamente, como a gente sabe, o meio de arte, né, e cultura de uma maneira geral. Então, acho que vai ser uma oportunidade legal das pessoas também poderem, quem se interessa pelo tema, né, principalmente, dessa identidade territorial, poder se posicionar, fazer perguntas. Então, a gente vai ter uma transmissão concomitante pelo YouTube. E vai ser a primeira, né, o primeiro bate-papo de uma série de muitos, que eu pretendo fazer, inclusive com a professora Ana Valéria, com a presença do Deneir de Souza, que é um dos artistas formadores, não sei se vocês conhecem, que também é um arte educador muito importante em Magé, trabalha na escola de Magé. Ele é um cara que trabalha com materiais recicláveis, e ele vai criando brinquedos, né, que são articuláveis, muitas vezes de uma engenhosidade tremenda. Também trabalha com uma oficina de barro. Então, assim, é um cara que tem um conhecimento plástico. Todos eles, na verdade, trabalham com materiais chamados inusitados, né? Materiais não nobres, digamos assim. Então, acho que vai ser de interesse muito grande para os alunos de artes visuais, tanto o artista quanto o aluno que faz História da Arte, quanto nossos licenciandos. Acho que vai ser uma oportunidade legal de vocês conhecerem esses caras. Tá? Então, sejam todos convidados. Renata, Marcela está pedindo para entrar. Tá, a gente verifica aí, por favor. Ok, a gente vai fazer essa divulgação no Facebook, no WhatsApp, enfim, estamos aí divulgando, tá bom?
Deixa eu tirar aqui para poder... Ô, Renata, vai ter transmissão no YouTube, é isso? Vai ter também, simultânea. Tá? E tanto no Zoom ele comporta até 100 pessoas, então eu também vou... a gente vai informar, fazer essa divulgação intensa pelo Facebook, o fórum ainda não coloquei, estou esperando chegar mais perto do final de semana para colocar, senão o pessoal esquece, né? Então a gente vai divulgar bastante, tá? E sigam, se vocês puderem, também o Instagram do MAC, a gente tem site, tem Instagram, tem canal do YouTube, enfim, a gente está em várias plataformas. Se vocês manda para a gente por e-mail, Renata. Manda para a gente por e-mail. Se tiver algum aluno interessado em integrar também esse projeto de extensão, sejam muito bem-vindos. Assim. Tenho um bolsista atualmente, então, futuramente, ao final do próximo ano, já vou precisar de um outro aluno também para renovar a bolsa da FAPERJ, que a gente está. Penso em conseguir, talvez, no próximo ano também mais um bolsista. Vamos ver se a gente consegue. Então, tem sido muito legal, sabe? Tenho conhecido muitos artistas, não só artistas, mas também artesãos. Então, é importante que isso seja colocado, né? É um mapeamento que abre, né? Não fica restrito à questão das artes visuais, mas ele abre para a questão da cultura visual. Então, várias manifestações artísticas estão sendo muito bem recebidas e acolhidas pelo nosso mapeamento. Gente, eu estou precisando também de alunos voluntários para projeto de extensão, tá? Onde estão os egressos do nosso curso de artes visuais. Depois, quem quiser, por favor, me chama no particular. Desculpa, Renato, só coloquei aqui também o grupo do Zap, para quem chegou depois, é só entrar nesse link para entrar já no grupo, tá? Ótimo. Mas a Marcela está aí, né? Quem que falou que estava pedindo para entrar? Não vi aqui. Marcela Portilho. Tô sim. Chegou. Já está aqui. Okay, Ana, tá. Oi, Renata, eu estou com uma dúvida. Esse material que vocês falam do total de horas de preparo, de planejamento, a gente vai ter acesso a esse material? Ele vai ser mandado. Eu vou enviar por e-mail para vocês em forma de certificado. Isso. Contendo a projeto. Tá? Tudo isso. Ok. Eu vou colocar aqui, então, no chat também, os dois links do que vocês podem ter de horas, né? Mais do que as horas, eu acho que é mais a troca mesmo. São 2 eventos. O primeiro é um perfil do Instagram, do Artes, Educação e Culturas, que é um projeto de extensão interinstitucional, que eu estou em parceria com a UFRJ, a Faculdade de Educação da UFRJ, o CAP da UFRJ, tem um pessoal da Bahia, tem uma galera muito boa, assim, e esse evento, ele é um ciclo de conversas, são 15 conversas, 15 encontros virtuais pelo YouTube. Quem assistir de forma síncrona, se eu não me engano, pelo menos 50% tem o direito ao certificado. Então, toda vez que for lá assistir, na descrição da live tem formulário para você colocar lá o seu nome, as informações, e-mail e tal. Isso, aí tem as pessoas, né, as palestrantes e tal. E esse evento ele surgiu na quarentena, a partir de um grupo chamado Conversas da Quarentena, onde professores de arte, licenciandos, né, recém-formados das artes, de todas as artes, né? Tem pessoal de desenho, tem pessoal de teatro, e aí, principalmente da UFRJ, que foi uma solicitação do professor Wilson, solicitação não, um encontro desses alunos com o professor Wilson, e aí a gente se reúne todas as quintas-feiras, de 7 às 9, às vezes até às 10. Terças e quintas, né? Então, esse encontro é sempre quinta-feira, e esse encontro era só assim, a gente abria uma plataforma e começava a conversar sobre coisas relacionadas à questão da educação e da arte, né? E, obviamente, cultura está aí nesse bojo, e daí, dessas conversas das quintas-feiras, surgiu esse evento. Então, esse evento são 15 encontros. A gente está no quarto. Eu tenho assistido, eu estou encantada. Maravilhosos, né? É bom demais, gente, não percam. Legal. Serinho, tá bom demais.
A gente está no quarto agora e vai até dezembro. Então, eu achei interessante passar aqui para vocês isso, porque, assim, pode contar para as horas, questão eu não sei exatamente os nomes que vocês usam, que quando eu fui a professora substituta da FRJ, era horas complementares. Eu acho que aí eu acho que é isso. Tá. E aí, assim, vocês já podem usar, e como o residência só começa em novembro, ainda tem como, de repente, pegar essas horas também assistidas e tal para computar. Então, vai até dezembro. E aí eu coloquei nesse perfil do Instagram, tem todas as datas, e eu posso colocar no grupo também do WhatsApp, se vocês acharem interessante, esses cartazes, que tem o nome de todo mundo que vai participar, e os temas. São temas muito bacanas, gente. Vale muito a pena vocês conhecerem. Assim, são falas muito bacanas, de várias áreas diferentes, de várias experiências, né? Verdade. Perspectivas. Então, é bem bacana. E o segundo evento é o do CAP UERJ, chama SESC. Ele está ainda em período de receber inscrição de trabalhos, mesmo que vocês não... Até o dia 10. Mesmo que vocês não coloquem o trabalho, acho que vale a pena vocês ficarem sabendo do que já tiveram em outros momentos, em outros anos. E esse simpósio, SESC Simpósio de Educação e Sociedade Contemporânea, e Desafios e Propostas. O tema desse ano é Viver e Aprender Educadores e Espaços de Experimentação, Resistência e Superação, justamente para falar desse momento que a gente está atuando de forma remota. Então, até o dia 10 dá para se inscrever ainda, inclusive com uma galeria virtual, que eu estou fazendo parte dessa comissão. Depois vocês olhem direitinho lá, é uma forma, né? Tem a mesa redonda, a relato de experiência, e tem essa participação com um trabalho artístico. Então, se vocês tiverem interesse, dá uma olhadinha, ver se cabe aí para vocês também. Tá bom? Legal. É isso. Muito bom, tem coisa muito boa. Tá tendo muita coisa boa, né? Sim. Com isso aí, eu vejo assim que eu estou fazendo coisas que eu não conseguiria fazer, né? Fora isso, porque está todo mundo realmente buscando criar alternativas, né? Para continuar trabalhando, pesquisando, buscando. Eu tinha um caderno de live, já não adiantava mais, aí eu fiz um papel de live, ó. As lives estão tudo aqui, ó. Olha só. Então aí o papel fica melhor, que eu vou botando um dia embaixo do outro. Vai ter mais uma, hein? Se prepara. Um eu assisto, outras eu não assisto, enfim. Eu queria tirar uma outra dúvida, não sei se eu vou dar uma viajada muito grande aqui, mas assim, como esse projeto de residência pedagógica é um projeto federal e a gente também vai estar trocando, né, experiências com pessoas, estudantes, né, bolsistas de outros estados, você acha que pode rolar em algum momento da gente poder visitar escolas de outros estados, assim? É possível nesse projeto? Eu ia gostar de ter essa experiência. Tudo vai depender de como a gente vai atravessar a pandemia, né? Agora, isso também pode ser de uma forma virtual. Por exemplo, CAP recebe alunos da Escola Municipal Governador Roberto Silveira e do Instituto de Educação Rangel Pestana. Aí, por exemplo, se for de forma virtual, tiver possibilidades técnicas, vamos lá visitar, né? Aí a gente pode também fazer isso entre nós, porque existem também os grandes seminários. Ano passado, né, teve o seminário do PIBID, e depois teve lá na Unirio, teve o PIBID e residência pedagógica. Né? Eu acredito que ainda vão manter essa ideia dos seminários, só que dessa forma, como a gente tem participado de outras coisas também. Entra, tem um link, você se identifica, tem a apresentação de trabalho, e também uma coisa importante, vocês, residentes, com os seus preceptores e preceptora, vão também, ao final, produzir artigos para a gente publicar isso. Né? A gente pode fazer coletivamente uma publicação, e aí a gente vai ver como vai fazer isso. Né? Então, tudo isso são ideias que a gente faça esses registros. Né? No PIBID, por exemplo, se produz material didático-pedagógico, que foram as oficinas
que foram todas sistematizadas, e professora Isabel, e professor Aldo e eu estamos lá lendo, arrumando para poder sair os volumes com material didático pedagógico. A gente pode pensar uma coisa semelhante com a residência, com os planos de aula que a gente vai ter que elaborar, por exemplo, com as oficinas. Aí a gente vai, nós todos e todas, vamos, no coletivo, pensar o que é mais viável, pensar o que é melhor, pensar o que vai ser mais representativo para o nosso grupo. Então, a gente vai articular isso, tá? Vamos pensar isso. A professora Renata, logo no início da reunião, falou uma coisa excelente. Falou, a gente pode criar, já pode fazer uma ligação com o YouTube, e aí a gente pode, algumas coisas colocar lá, né, para publicizar o nosso trabalho. Com certeza. Nós estamos, gente, numa época, quando eu digo nós da educação pública como um todo, que a gente tem que publicizar o nosso trabalho. Com certeza. Porque nós estamos sendo muito atacados, né? Todos nós. Alunos, professores, estudantes, graduandos, bacharelandos, licenciandos. Então, é uma forma também, quando a gente busca esses registros, é uma forma de marcar o nosso espaço, de mostrar o que a gente está produzindo, que não é pouca coisa, é muita coisa. A gente faz muita coisa. Né? Então, seria essa a ideia. A professora Marcela colocou, tem a revista digital Mosaicos, do CapUERJ, para a gente pensar em uma publicação também. Excelente. A gente pode, quem sabe, e aí eu deixo, né, para os novinhos e para as novinhas, ou para quem tem expertise, pensar numa revista eletrônica. É verdade, ótimo. Revista eletrônica da residência pedagógica. Sim. E aí a gente pode abrir para outros também, não só para artes visuais, mas... Dentro dessa ideia da visita, eu pensei que agora, dentro dessa ideia da visita, cada escola pode organizar uma live e convidar as outras, e os residentes serem esse mediador da coisa, e cada escola apresentando a sua escola para as outras. Pode ser uma atividade, né? E os próprios residentes organizam isso. Excelente, Soler, excelente. Excelente. E aí a gente chama os alunos das escolas também, né? Os alunos, quem puder entrar. Vai ser nesse dia, vai ser muito legal vocês estarem. Pode ser no horário de uma aula, entendeu? Pode ser no horário de 2 horas de live, mais ou menos. Excelente ideia, excelente. Então, já deixo aqui a ideia. E, Ana, atualmente eu estou coordenando as ações culturais lá do CapUERJ, e a gente tem um canal no YouTube, que é do Núcleo de Pesquisa, Extensão e Editoração. Então, é um caminho para a gente, de repente, pensar isso, né? Só tem que estar ligado à questão cultural, que eu acho que isso é mole para a gente, né? A gente pensar isso junto, né? Eu e Renata fizemos as entrevistas, né, do grupo de residentes. Nós todos, né, estamos sendo brindados com talentos, pessoas talentosíssimas, né, alunos e alunas e alunos talentosíssimas. Então, isso vai ser uma coisa, assim, espetacular, porque é um grupo realmente que tem esse interesse, né, e isso é uma coisa maravilhosa também, ter o interesse, né, disponíveis, e de professores, gente, isso é um troço assim, sabe? É o nirvana, né? Licenciandos, né? Coisa maravilhosa. Então é isso, já podem, né, ir pensando, mas é o que eu estou dizendo, a gente só pode lançar essas propostas para elas contarem, a partir do 3 de novembro. Né? Mas nada impede de já ir pensando, se organizando, vendo como é que faz, até porque a gente está falando isso hoje, 7 de outubro. Menos de um mês para começar o programa. Né? Porque se fosse 3 e 3, 30 dias. Menos 4, já 26 dias. Quer dizer, menos de um mês a gente vai começar oficialmente. Tá bom? Excelente, excelente ideia. O programa é isso. Um lança uma ideia aqui, outro fala outra coisa lá, a gente ajusta e vai vendo como é que faz. Ana, e a partir desse encontro aqui que a gente fez, vai ter essa abertura oficial que você falou,
Mas, enquanto isso, a gente já pode ir trocando no grupo, né, do WhatsApp, podendo... Sim. Tá, poder saber, Pode, né? e sempre sistematizando, tá, Marcela? Sempre sistematizando o que está sendo feito, porque aí qualquer coisa a gente desloca a data. Tá. Entendeu? A gente faz igual no estágio. Começou, mas o papel saiu uma semana depois. O que a gente fez aqui, a gente desloca, se for o caso. Maravilha. Beleza. Tá? Isso não impede da gente ir pensando. Porque aí já vamos nos articulando, nos conhecendo, vendo isso tudo. Mais alguma pergunta, gente? Ana, só uma pergunta de questão burocrática, prática mesmo. Questão de documentação, tem alguma coisa que a gente já possa ver antes, documentação pessoal, que tem que entregar ou não? Não, é aquele documento que vocês entregaram. Aquilo, e o principal, como eu falei, é alimentar a plataforma CAPES. Por quê? De lá que são aferidos os dados do programa. Esse programa ele não é aferido pelo Lattes. Ele é aferido pela CAPES, mas a CAPES depende do Lattes. Então, quem também, porventura, não tem currículo Lattes, é aconselhável que faça e deixe sempre atualizado. Atualize sempre seu currículo Lattes e importa depois as questões lá para a plataforma CAPES. É importante para a gente fazer isso. Porque a CAPES exige o que era chamado de plataforma Freire, eles trocaram de nome e virou plataforma CAPES de Educação Básica. E que são as informações que a gente repete tudo que está lá no Lattes. Mas é bom ter o currículo Lattes também, porque depois você vai poder botar a residência no seu currículo Lattes, coisa que a plataforma CAPES você não pode colocar. E isso, futuramente, você lá disputando uma vaga de mestrado ou num próprio processo seletivo, enfim, é diferencial de currículo, com certeza. Tá bom? Tá, beijinho aqui, dinheiro, mão coçando. Gente, vamos embora aqui. Muito bom. Mais alguma pergunta, alguma questão? Não precisa de também ficar preocupado se depois tiver uma pergunta e não perguntou aqui. A gente está lá com o grupo para isso, para a gente trocar ideias mesmo, tá? Ai, eu não perguntei, eu tinha que ter perguntado. Vai lá no grupo. Sim. A gente, eu e Renata, a gente comunga, e creio que Luiz Otávio, Solé e Gaio, a gente comunga da mesma ideia. Se a gente pode não criar estresse, a gente não vai criar. Com certeza. Com certeza. Porque já tem os estresses diários, para que tu vai criar mais estresse ainda, gente? Com certeza. Sabe, não vale a pena, não. Ainda mais no período que a gente está atravessando, meu Deus. Eu acho que mais que isso, né? Eu não conheço o Soler, mas pelo pouco que ele falou, já me parece isso. Da gente poder trabalhar com, trabalhar com licenciandos que vão ser nossos futuros colegas de trabalho, né? Eu sempre falo isso quando eu começo uma disciplina lá, quem já foi meu aluno, eu falo isso, eu quero trocar, eu quero poder ter ali no meu licenciando o meu futuro colega de trabalho. Então, eu não vou querer trabalhar com gente que não está afim, que não quer, que não sei se é isso que eu tô. Tudo bem, a gente pode ter dúvida, né? Mas conhecer, trocar nunca é demais, né? Então, eu sempre penso isso, a gente poder ver vocês como os nossos colegas de trabalho. Verdade. Se eu puder ajudar. E eu tive uma grata surpresa, né, no outro programa que eu participei, porque havia foi de pedagogia. Havia alguns residentes que não conheciam a sistemática da escola pública. E tendiam um pouco a dizer que a escola particular era melhor do que a pública. Quando eles começaram a acompanhar a rotina das escolas públicas, os seus preceptores, foi aqui em Nova Iguaçu, ao final do programa, eles quase que pediram assim, meia-culpa e muitas desculpas, e alguns pediram mesmo, aos seus preceptores, aos colegas e à equipe da escola, porque eles viram a riqueza que é a escola pública, e isso mudou a cabeça deles e delas. E eles falavam, verbalizavam isso, professora,
Eu nunca achei que a escola pública fosse essa riqueza. Quanta coisa que se faz, professor dá nó em pingo d'água. Esses professores são maravilhosos. E isso deu uma guinada, deu uma virada na cabeça deles, né, para o bem. E foi uma coisa muito proveitosa. Renan faz assim, porque, Renan, tu também não conhecia a escola pública? E o PIBID também te ajudou? Sempre gostei da escola pública, só estava concordando com você. Que bom. Mas aconteceu isso lá nesse outro grupo, né? Que alguns não conheciam e falavam, a escola pública é ruim, a boa é particular. E eles viram o que é, de fato, o trabalho da gente, né? No chão da escola, né? Então, mais uma vez, parabenizar a todos, a todas e todes que estão conosco. A gente também está muito feliz, eu e Renata, muito esperançosos, né? Agradecer a presença de vocês, dos preceptores da preceptora, que aceitaram o nosso convite, né, de fazer parte desse grupo, e a gente vai junto e vai construindo aí uma coisa muito boa. Construção coletiva. Ubuntu, eu sou porque nós somos. Então, como grupo, a gente vai caminhando juntos. Isso aí. Isso aí, pessoal. Renata? Tô aqui. Tá? Então, vamos baixar o chat, porque aí é documento também. Falar para vocês, acabei de criar o canal do YouTube da Residência Pedagógica. Eita! Estava fazendo isso agora. E assim que terminar aqui essa gravação, já vou jogar esse vídeo também para lá. Então, se alguém faltou, quiser assistir e ouvir um pouquinho do que a gente conversou, vai poder já acessar. Assim que liberar, porque eu acho que tem um tempo aí de 24 horas para liberar. Deixa eu ver, é isso mesmo? Mas aí eu já envio o link para vocês e a gente já vai ter um canal aqui para começar a colocar conteúdos também do nosso interesse. Tá ótimo, excelente. Rápida. Ela é assim, ó, papo. Agora estou me adaptando. Isso, espetáculo. Ana Valéria mostrou o papel dela com as lives e eu estou tentando usar negócio de agenda Google, gente. Eu meu não deu certo, não. Ser tecnológica, porque eu sou muito O meu não deu certo, não, Gai, por isso que eu voltei pro papel. Porque os negócios ficavam tudo apitando, eu não dava conta de que estava apitando. Aí eu falei, quer saber? Vai sem apitar, porque aqui eu leio, eu risco, eu rabisco. Eu falo, o que eu fiz? Dou X, já vi, X. E tem um caderno que eu faço as anotações das coisas que eu vou vendo que me interessam. Já é o terceiro caderno, sabia? Eu já gastei 2 cadernos, ó, gastei esse e já agora estou com o terceiro. É sério, de muita anotação, muita coisa boa, muita coisa para pesquisa, muita coisa para mudar a cabeça. Não, e escrever no papel é outra relação, né? Eu tenho, mas o problema é que eu tendo a perder tudo depois. Tem mas isso. Mas minha vida está assim em papel. E no início do ano eu ganhei esse negocinho aqui, né? Que é planner. Aí eu falei, caraca, essa pandemia não vou usar esse planner, coisa nenhuma. Olha a melhor coisa. Estou usando geral, porque todo dia tem uma reunião, todo dia tem um negócio. Aí eu boto aqui e não me perco. Tá ótimo. Maravilhoso. Então... Gente, alguém quer falar mais alguma coisa, tirar dúvidas? Se tiver ainda dúvida, não tem problema, a gente está lá com o nosso grupo aberto, tá? E eu vou fazer um print aqui da tela, porque aí também é uma forma de registro, tá? Sim, com certeza. Quem não quiser abrir a câmera não precisa, porque os nominhos estão aqui, porque às vezes a pessoa não se sente à vontade, não tem problema. Mas quem tiver aqui que quiser dar um sorrisinho... já estou dando. Então vai. 1, 2, 3 e... Printei. Pronto, depois eu ponho lá no grupo, tá? Mais um. 1, 2, 3 e... Foi, beleza. Valeu, gente querida. Valeu, meus queridos. Um prazer conhecer. Eu não conhecia. Um grande abraço e tamo junto. Igualmente, gente. E vamos nós construindo. Depois me procurem. Se cuide. Amanhã tem aula. 1h30. Tô lá. Esquece, hein? Tchau. Beijo, tchau, Beijo, tchau.